Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo saúde e doença. E para dar início ao nosso vídeo, vamos dar uma breve introdução sobre o que é saúde e o que é doença. A saúde ela é silenciosa e geralmente não percebemos em sua plenitude. Na maior parte das vezes, apenas a identificamos quando adoecemos. É uma experiência de vida vivenciada no âmago do corpo individual. Segundo o conceito de 1947 da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas na ausência de doenças ou enfermidades. No entanto, essa definição é bem criticada, pois não é possível estar 100% bem em todos os campos da vida do indivíduo. Então, neste sentido, não existiria ninguém saudável. Pode-se, então, descrever a condição de saúde didaticamente, segundo a soma de 3 planos, subindividual, individual e coletivos que apresentamos a seguir. No plano subindividual, seria o correspondente ao nível biológico e orgânico, fisiológico ou fisiopatológico. Nesse plano, o processo de saúde e adoecimento seria definido pelo equilíbrio dinâmico entre a normalidade e a anormalidade. Já no plano individual, entende-se que as disfunções e a anormalidade ocorrem em indivíduos que são seres biológicos e sociais ao mesmo tempo. Portanto, as alterações no processo de saúde e adoecimento resultam não apenas em aspectos biológicos, mas também das condições gerais da existência dos indivíduos, de grupos e classes sociais. O plano coletivo expande ainda mais o processo de saúde e adoecimento, que é encarado não como a simples soma de condições orgânicas e sociais de cada indivíduo isoladamente, senão a expressão de um processo social mais amplo, que resulta de uma complexa trama de fatores e relações, representados por determinantes do fenômeno de vários níveis de análise, como família, domicílio e entre outros. Já no conceito sobre doença, ela não pode ser compreendida apenas por meio de medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. A doença ela também não pode ser denominada por uma reação que não coincida com a normalidade do corpo. Para Evans e Stoddart, a doença não é mais que um construto que guarda relações com o sofrimento e com o mal, mas não lhe corresponde integralmente. Os quadros clínicos semelhantes, ou seja, com os mesmos parâmetros biológicos, prognósticos e implicações para o tratamento, também podem afetar pessoas diferentes e de formas distintas, resultando em diferentes manifestações de sintomas e desconfortos, com comprometimento diferenciado de suas habilidades de atuar em sociedade. Levando para o contexto histórico, as religiões politeístas acreditava-se que a saúde era dádiva e a doença era um castigo dos deuses. Com o decorrer dos séculos e com o advento das religiões monoteístas, a dádiva da saúde e o castigo da doença passou a ser responsabilidade de um único Deus. Com o passar dos séculos, foram criadas diversas teorias, e uma delas foi a teoria miasmática. Tal teoria consiste na crença que a doença é transmitida pela inspiração de gases de animais e dejetos em decomposição. A próxima teoria é a concepção fisiológica, que ela foi iniciada por Hipócrates, que ele explica as origens das doenças a partir de um desequilíbrio entre as forças da natureza que estão dentro e fora de cada pessoa. Já na teoria da concepção ontológica, ela assume que a doença é uma coisa em si própria, sem relação com a personalidade, a constituição física ou de modo de vida do paciente. Já na teoria microbiana, ela tem uma predominância de tal ordem que, em boa medida, faz obscurecer algumas concepções que destacavam a multicausalidade das doenças ou que apontava para os fatores de ordem socioeconômica. E já nos dias de hoje, identifica-se o predomínio da multicausalidade,
com ênfase nos condicionantes individuais. E como alternativa para a superação, propõe-se a articulação das dimensões individual e coletiva no processo de saúde e doença. Diante desse histórico, nos remete à reflexão de que o processo de saúde, doença e adoecimento ocorre de maneira desigual entre os indivíduos, as classes e os povos, recebendo a influência direta do local em que os seres ocupam na sociedade. Chegamos num ponto mais importante. Aleluia! O processo de saúde-doença. Muito se tem escrito sobre o processo de saúde-doença. No entanto, um novo instrumento intelectual para a apreensão de saúde e de doença deve levar em conta a distinção entre a doença, tal como definida pelo sistema da assistência à saúde, e a saúde, tal como percebida pelos indivíduos. Ademais, devemos incluir dimensão do bem-estar a um conceito ainda mais amplo, no qual a contribuição da saúde não é a única e nem mais importante. O sofrimento experimentado pelas pessoas, por suas famílias e grupos sociais não corresponde necessariamente à concepção da doença que orienta os provedores da assistência. Por outro lado, como alternativa para a superação dos modelos causais clássicos, centrado em ações individuais, como os métodos de diagnósticos e terapêuticos, a vacinação, a educação em saúde e ainda que, dirigido aos denominados grupos de risco, haveria que privilegiar a dimensão coletiva do fenômeno saúde-doença, por meio de modelos interativos que incorporassem ações individuais e coletivas. Uma nova maneira de pensar que a saúde e a doença devem incluir explicações para os achados universais de que a mortalidade e a morbidade obedeçam a um gradiente que atravessa as classes socioeconômicas, de modo em que menores rendas ou estados sociais estão associados a uma pior condição em termos de saúde. Em síntese, pode-se dizer, em termos de sua determinação causal, que o processo saúde-doença representa um conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado da saúde e da doença de uma população, que variam em diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. O papel da equipe para o processo de saúde-doença é de suma importância, pois é ela que vai traçar todas as estratégias. Toda a equipe deve ser consciente do seu papel de educar em saúde, conjuntamente saber o resultado de que quer atingir em cada situação. Ao prestar assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade, há que se considerar quem é ou quem são os usuários e como se apresentam na situação de necessidade de saúde, seus direitos, deveres, valores e prerrogativas. O ser humano é complexo e não há como abranger sua totalidade por uma única definição. Mesmo que se considere ser uma pessoa biopsicossocial e espiritual, não se consegue expressar toda a sua individualidade e singularidade. No entanto, os profissionais da saúde têm como meta a assistência ao ser humano em suas necessidades de saúde. Essa finalidade conduz a ideias principais sobre as quais devem dirigir a reflexão: a pessoa, a saúde ou doença, o ambiente e a assistência. O processo de saúde-doença é um dos pontos mais centrais para os profissionais da saúde que buscam promover a saúde, cuidando para que as pessoas possam ter tanto tempo possível e uma boa qualidade de vida, mesmo quando as limitações se estabelecem. Para essa relação especial com os usuários, é necessário o aprendizado do uso dos instrumentos e das tecnologias para o cuidado que compõe a formação destes profissionais. Chegamos ao fim do nosso vídeo e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima.